Agora, ela tá me esperando, que ela vem com uma novidade. Eu não vi ainda, não vi em nenhum canal, não vi em nenhum lugar. É a dieta que tem o sangue envolvido. Paulinha Castilho, seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Obrigada, boa tarde. Carol. Boa tarde. Lembrando que Paulinha Castilho é nutricionista. Faz um trabalho muito legal com crianças também, Sim. né? Trabalha com nutrição infantil, que eu acho isso o máximo. E eu acho que a gente tem que pensar nisso muito, porque estamos formando os futuros adultos. Exato, a nossa né? futura alimentação. Futura junto, alimentação. né? Então imagina, para que a sociedade não continue com problemas tão graves de saúde e obesa, essas crianças têm que aprender a comer enquanto crianças. Exato. Não é verdade? Sempre E os lembro pais disso. são grandes exemplos, então Verdade. os pais também não estão livres dessa. E as escolinhas também, Com né, certeza. Paulinha Castilho, o negócio Com não é mole, certeza. não. Fiquem de olho. Vamos lá. Menina, me conta que dieta é essa Bom. que Paulinha perdeu 6 quilos. Na verdade, descobri ano passado que eu estava com hipotireoidismo, por conta de várias situações, inclusive estresse. Que acontece com muita gente, hoje o hipotireoidismo tem crescido muito, né? E é uma coisa que é muito falada, porque as pessoas às vezes não sabem o que consumir. E aí pesquisei e tem a dieta alcalina. Alcalina. Então o nome dessa dieta seria dieta alcalina. Alcalina. A dieta alcalina, ela tem como base regularizar o pH do seu sangue. Tá. Então, lá na escola a gente aprendeu ácido e base, né? Sim. Então a gente tem do 7 até o 0 uma acidez. Sim. E do 7 para o 14 a substância básica. Tá. O nosso sangue, ele tem o pH entre 7,5 e 6,8, 7,5, 7. Tá. E para ele se manter saudável, a gente tem que consumir alimentos que causem esse balanceamento entre esse pH sanguíneo. Entendi. Se esse pH ficar muito ácido, a gente pode prejudicar o organismo. Muito. E esse lance do engordar e emagrecer também tá ligado com isso? Sim. Porque o que acontece? É muito curioso. Eu não sei se vocês já ouviram a história de que refrigerante é muito ácido, né? Ele prejudica muito a sua saúde, corrói seus ossos. Por quê? A gente tem um pH do refrigerante de 2,5 a 1, né? Então, às vezes você se pergunta, então eu vou pegar o light, que ele não tem açúcar. Se você colocar um refrigerante, esparramar em algum lugar e pegar um light, eles vão grudar, eles são grudentos. São. Né? Por que o light gruda se ele não tem açúcar? Por quê? Porque ele é ácido. Também. E o ácido gruda, né? Então, se o ácido gruda, pensem, se eu consumo alimentos muito ácidos, eu vou fazer com que meu sangue fique grudento. E as células começam a se grudar. E aí começa a agregação plaquetária, começa acúmulo de gordura, começa as células tumorais ficarem cada vez mais juntas. Entendi. E aí você tem o desenvolvimento de cada doença a partir de um sangue ácido. Nossa, e o sangue se torna ácido, então, diretamente com o consumo de alimentos mais ácidos? Exatamente, porque por isso, né, lógico que hoje a gente tem vários estudos, a tecnologia aumentou muito e a gente sabe de doenças que antes morria e não sabia por que morria, né? Hoje tem o conhecimento, mas nunca se teve tantas mortes por câncer ou doença cardíaca como tem hoje. Nossa, Paulinha, que interessante isso. Então, tudo isso é derivado daquela alimentação de fast foods, industrializados, que mudam o pH do alimento para conservar ele por mais tempo. Quanto mais industrializado, mais ácido. Mais ácido. A gente pode pensar Exatamente. assim. Vamos dar alguns exemplos, então? Vamos. O que você trouxe pra gente agora? Já tô na dúvida, o que é legal e o que não é, né? Tem o pessoal fala, vou preferir então arroz integral, vou comer feijão. Eles são levemente ácidos, né? Imagina o refinado. Então, por quê? Na verdade, você não pode generalizar uma dieta, vou começar a comer só coisas naturais. Tá. Você tem que misturar alimentos que são levemente ácidos com alimentos alcalinos. Entendi. E aí você regula o seu sangue. E você tem o equilíbrio. Exatamente. Então, eu não vou precisar largar o meu tomate. Não. Carol, agora tem uma coisa muito legal. Diga. Você acha que o limão é ácido ou não? Acho que é. E a laranja? Também. E o tomate? Também. Então, ácido eles são pela composição externa. Porém, existem alimentos que quando a gente consome, algumas substâncias e enzimas do nosso corpo deixam eles alcalinos. O limão é o mais alcalino de todas as frutas. Mentira! Verdade. Manda bala no limão na salada. Manda. Eu adoro. Exato. Eu já tava preocupada. Não. Quem tem gastrite, problemas de estômago, é excelente consumir limão.
O limão siciliano ainda é melhor do que o Tahiti. Tá. Né? Porque o limão siciliano tem um pouco mais de vitamina. Tá. Mas ele alcaliniza o seu sangue. Aí vem aquela história de água morna com limão emagrece. Ela emagrece, mas não é porque, vou fazer só isso na minha dieta. É um conjunto. Entendi. Então, se você tomar uma água morna, a água é uma água alcalina, né? Que tem que ter, é importante ver o pH da água. Tem que sempre estar entre 7,5 e até 10. Tá. A gente tem águas muito famosas, que eu não posso falar o nome, mas tem pH 5. Verdade. E falam que é excelente, mas não é. Não é, gente. Pois é, já tô ligada. Uma vez a gente fez uma pauta aqui com o Jamar, ele explicou um pouquinho desse lance do pH da água. Eu acho que as pessoas ficaram mais atentas. Mas engraçado como a gente só estava atento ao sódio e agora, além do sódio, tem o pH, tem um monte de coisa. Exato. Né? Vou pedir só pra você segurar. Vamos botar uma perguntinha? Vamos. Na tela, então, vamos ver perguntinha. Vamos ver de quem que... Ai, que linda! Elisa, um beijo pra você. Alimentos como couve e soja atrapalham o funcionamento da tireoide. Antes da gente responder, ligado à tireoide, você trouxe aqui algum exemplo de oleaginosas, tem soja aqui e tal. Esse grupo alimentar, ele alcaliniza ou ele acidifica? A gente pode dizer assim? Pode, tá certinho. Como é que tá dividido aqui? Porque eu ainda não sei o que é o quê. Na verdade, tudo que tá aqui na mesa, as combinações, o que a gente fala, eu como o excesso disso, não como aquilo, tudo se combina, né? Então, por exemplo, as carnes, para a dieta alcalina, é um veneno. Né? Porque a carne, ela demora de 1 a 4 dias para conseguir, às vezes, fazer a digestão. Entendi. Por isso que tem muita gente que come carne e tem muito refluxo. Então, ele já tem o sangue ácido e pior ainda com a ingestão de alguns alimentos. Entendi. Né? Para você ver como a dieta alcalina, ela está presente em qualquer manifestação que o nosso corpo responde. Tá. Porque o refluxo, gastrite, tudo isso é derivado de um sangue ácido. Qualquer alteração de doença é um sangue ácido. Entendi, né? Que interessante. É muito interessante. Mas tem exame que dá pra ver como é que tá esse pH sanguíneo, não? Dá pra ver. Se você comprar em laboratório aquelas fitinhas de acidez, você consegue ver pelo seu xixi. Olha que legal. É muito legal. Eu não sabia disso. Tanto é que quem faz a dieta da teste de gravidez. Exatamente. Daquele mesmo jeito. Aí você faz um teste de vida. Faz um teste de vida, vê se tá tudo bem, vê se o sangue então tá chegando num ponto legal. Exato. Tem gente que faz a dieta da proteína. Vocês conseguem ver. É aquela pessoa que você olha e fala, caramba, ela emagreceu, mas tá de um jeito meio doente. Né? Emagreceu e tá com olheira, tá aparência de cansado. Que é exatamente um sangue ácido. E até não consegue fazer as coisas. Exato. Tipo, vamos lá, vamos subir de escada. Não, vamos fazer um exercício. Não exercício, nem pensar. Exato. Coisas do tipo, não tem energia, não tem... O sangue básico, até agora que vai vir um carnaval, ele é ótimo para desintoxicar, a dieta alcalina, para desintoxicar o excesso de bebida. Então você... O álcool, então... O álcool é fora de sério. Mais mais ácido do que refrigerante. E vem essa história do refrigerante, vem aquela famosa teoria que eles falam que para você recuperar o pH que você toma de um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 de água. Nossa. Para recuperar essa acidez. Isso é verdade, né? Verdade. E tanto o zero quanto o refrigerante normal. Quanto o refrigerante normal, não importa, a acidez é do mesmo jeito. Então vamos responder a pergunta da Elisângela. Quando a gente está falando de tireoide, no caso que você citou como exemplo que teve hipotireoidismo e tudo mais, quais são os alimentos que a gente tem que tomar um certo cuidado? Certo, são alimentos acidificantes. A soja, ela é excelente para alcalinizar o sangue. Que legal! Porém, eu vou até comer um pouquinho tem que ser aquela soja orgânica, não pode ser transgênica, não pode ter nenhuma alteração nessa soja. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado da procedência dela. Tá. Nada de transgênico, porque aí o transgênico foi modificado e aí acidificou e perdeu o valor. Entendi. Como se tivesse tido um conservante. Exatamente. Você fala, quanto mais conservante, mais acidificado. Por isso que a gente fala, o arroz, ele é um pouco ácido, né? O arroz refinado é muito mais, o arroz integral, ele é um pouco menos, mas se você combinar com uma salada, que nem ela falou da rúcula, da couve, essas brássias que a gente chama, é muito fácil saber as brássias, é quando você tem gases. Tudo que te dá gases são brássias. Então a gente tem couve, repolho, brócolis, você consegue juntar no mesmo prato e ele alcaliniza aqueles alimentos que são mais ácidos. Entendi. Você não vai deixar de comer a carne é importante para o seu organismo. Mas você ameniza esse impacto. Com a combinação certa dos alimentos. E aí você pode comer de tudo um pouco. Entendi. E aí eles defendem a teoria. Carol, faz assim com a mão. Vixe, Maria. Isso é verdade, hein, gente? Você acreditaria se eu te falasse que o tamanho do seu estômago é isso? Acredito. Pois é. É verdade? É verdade. Então, a gente tem a noção, é que a cultura brasileira quer tudo isso de uma vez só.
né? Mas se você tentar... É claro que a mão da Carol é pequenininha, né? Eu tô pequena também. Aqui você já tem um montinho de comida. Né? Então você consegue ter uma noção do quanto você precisa. É lógico que tem gente que tem que se reeducar. E aí a gente usa como dica comer em pratos menores. Tipo de sobremesa. Exato, usar talheres menores que cabe menos comida e você mastiga mais. Entendi. Né? Para que você mantenha a saciedade e aí você consegue alcalinizar mais o seu sangue sem comer os excessos. Que legal, Paulinha. É muito bacana. Tem várias receitas, depois a gente volta, faz suco. Olha, é muito bacana. Água de coco é tudo de bom, para isso daí também. A água de coco, ela é o nosso isotônico natural. Ela é a água que mais tem minerais e nutrientes, só que ela é riquíssima em potássio. Tudo que é rico em potássio, magnésio, cálcio, alcaliniza o sangue. Então a água de coco, ela tem todos num alimento só. Que bacana! Então quem quiser consumir um copo de água de coco todos os dias, pode consumir. Porém... Do coco. Do coco. Não pode ser a água de coco industrializada porque foi modificada. Vale comprar naqueles lugares, hortifrutos que já vendem, que ele já tá numa garrafinha. Quem não conseguir achar o coco, tudo bem. É bacana, porque aí você pode levar para sua casa, congelar, e aí de um dia para o outro você vai tirando as garrafinhas. Não perde propriedade. Não perde propriedade. Ai, que legal. Muito bacana. Vamos fazer mais perguntinhas, que o papo tá muito bom. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Que linda, Feira, um beijo pra você. Ela sempre me escreve. Cada tipo de sangue tem desejo por determinados alimentos? Boa pergunta. Então, quando a gente fala, aí, claro, nos tipos sanguíneos, que daí é uma outra dieta, que já foi muito falada, teve um tempo, inclusive, que era uma dieta da moda, tipo né? A dieta do tipo sanguíneo. Tem relação com vontade de comer coisas? Tem. Os tipos sanguíneos, eles têm geneticamente, né, naturalmente, eles já são modificados. Então, o sangue A, por exemplo, a carne às vezes faz um pouco mal, porque é um sangue mais ácido, aí fica mais ácido ainda. Então, cada sangue tem a sua particularidade. Entendi. Mas é uma dieta que ainda não tem 100% de comprovação científica. Então, para algumas pessoas vai fazer efeito, porque tem o sangue muito ácido, muito prejudicado, e se muda para aquele perfil sanguíneo, melhora. Ou, por exemplo, você tem uma alimentação muito boa. Para você, às vezes, fazer a dieta do seu tipo sanguíneo não vai dar resultado porque o seu sangue já é alcalino. Entendi. Né? Então, são estratégias de dietas que não servem, às vezes, para todo mundo. Né? Agora, se você quer ter um bem-estar... Por exemplo, minha família teve bastante casos de câncer. Poxa, previne com dieta alcalina. Né? E essa variação, como você colocou aqui, dos alimentos, isso é importante. Não é que vai deixar de comer coisas, mas acrescentar outras... que façam balanceamento. Um balanceamento. Exato. Por exemplo, tem um pãozinho branco aqui, tem tipo uma manteiguinha, né? Que aqui você também trouxe a manteiguinha, você já me conta, um cream cheese e tal. Isso, quando a gente olha e fala assim, industrializado. Exato. É meio complicado. Exato. Mas como é que a gente alcaliniza? Na verdade, o pão, ele tem a farinha, né? Por que nossa, isso eu preciso falar, gente. Conta. Dieta sem glúten, dieta sem lactose. De acordo com o nosso conselho de nutrição, nós nutricionistas somos proibidos de restringir esse alimento se a pessoa não tem nenhuma doença associada. Entendi. Tá? Isso é algo pela conselho de nutricionista. Ok. Certo, a gente pode até ser pontuada, se retira sem ter necessidade. Perfeito. Por que falam que a dieta sem glúten, a dieta sem lactose, ela funciona? Porque o glúten e a lactose, elas acidificam o sangue. Também. Então, por que as pessoas se sentem bem quando tira? Porque alcalinizou. Entendi. Só que a lei do uso e desuso, né? O famoso Lamarck, lá da época da escola. Se você não consome o glúten nem a lactose, o seu corpo não vai mais ter o receptor dele. Quando você voltar, você pode até ficar intolerante. Pode ter algum problema. Exato. Então, quando eu for passar um pão que é ácido, não usa o queijo branco, por exemplo, que tem lactose. Usa o tofu. Que aí o tofu, que vem da soja, ele diminui a acidez do pão. Entendi. Quando você vai comer a carne, coloca folhosos verdes escuros. A alga japonesa é extremamente importante. Bem bacana. Muito. Quem come japonês uma vez na semana tá perfeito, porque juntou o peixe com a alga. E criança pode comer, né? Pode. É muito, muito bom. Tem uma louca que fala assim mesmo, uma louca mesmo que me escreveu. Você é maluca dar comida japonesa para o seu filho? Parabéns, Carol. Ensinou coisas novas logo cedo. Comida japonesa é demais. Eu não fico colocando um monte de molho de soja, né, gente?
põe só um pouquinho para ele também conhecer o sabor, porque é devagarinho, não é, Paulinha? Gente, isso aqui é tudo de bom. E os hábitos alimentares têm que ser introduzidos na infância, porque depois começa, não quero. Esse eu não gosto. Nem experimenta e já fala que não quer. Já é complicado. Isso é muito bom. Mas das frutas, as melhores que a gente tem alcalinas é o abacate e o limão siciliano. Tá. Das verduras, o agrião e a gente tem o alho poró e a couve. Por isso que todo suco detox tem uma couve, para alcalinizar o seu sangue. Porque a couve é fantástica. Exato. Arrasou, Paulinha Castilho, que assunto bacana, tá vendo? Eu acho que assim, quem quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato com a Paulinha. Tem o Insta, que é o Nutri Paula Castilho. O Nutri é com E no final, Nutri. Não, Nutri. Nutri mesmo, tá? Nutri. Então, Nutri, que a Paula gente vê tanto no Insta tem Nutri. Todo mundo faz do jeito que quer. Então, Nutri com I, Paula Castilho, tudo junto. O telefone 0 operadora 11 41132806, 41132806 e o site saborintegral.com, que também pode entrar em contato com ela. Mais importante, tirar as dúvidas, mas eu acho que ficou muito bem esclarecido, muito legal, porque não é uma dieta que vai restringir. Não, pode comer tudo. Pelo contrário, você tem que acrescentar e planejar o que você vai comer para dar certo. Exato. Unir esses alimentos. Isso mesmo. Parabéns, arrasou mais uma vez. Obrigada Carol. sempre. Beijo. E o casamento tá chegando. Ela tá loirona, hein? Obrigada, Paulinha. Tchau. Coisa boa.